Um domingo de vida, de alegria, de paz para você e para a sua família. O nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos celebrando neste final de semana o segundo domingo do Tempo Comum. Tempo Comum da liturgia católica, que é o tempo em que celebramos o dia a dia da vida e da missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que celebramos também o dia a dia da nossa vida, da nossa missão à luz de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, viveu. Celebrar a vida cristã, celebrar o nosso dia a dia, a nossa caminhada à luz da palavra, à luz da vontade do Senhor que nos ama e quer bem. Depois de celebrarmos as festas natalinas, de celebrarmos o batismo do Senhor, então começamos a celebrar a missão de nosso Senhor. Vemos na liturgia deste final de semana, primeiro, a profecia de Isaías, capítulo 49, a partir do versículo 3, texto que nos fala do Messias como o servo de Deus, mas que lembra, que não basta ser o seu servo, que é preciso que ele recupere Jacó, que ele recupere Israel, que congregue estas duas partes do povo do Antigo Testamento, que reúna o povo. Lembra que Jesus, o Messias, foi chamado a ser luz das nações, para que a salvação chegue até os confins da terra. Jesus é o servo de Deus, o Filho muito amado que foi enviado com essa missão, de congregar não apenas Israel e Jacó, mas de congregar a humanidade toda numa só família. Veio para que todos nós tenhamos vida e vida plena. Na segunda leitura vemos esse testemunho bonito de São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3, este cumprimento bonito que São Paulo faz à comunidade de Corinto e que nós também devemos fazer-nos uns aos outros, acolhendo-nos como irmãos e irmãs, como irmãos e irmãs. Aos que foram santificados em Jesus Cristo, chamados a ser santos, juntos com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Acolher-nos, sabermos acolher-nos uns aos outros como irmãos e irmãs, membros da família, da grande família de Deus, sem distinção entre as pessoas, mas todos, irmãos e irmãs chamados a viver a santidade. O Santo Evangelho nos traz o testemunho de São João Batista, texto fundamental, já que sabemos que São João Batista teve também discípulos, foi acolhido como um mestre e teve também muitos discípulos. E que os primeiros discípulos de Jesus, primeiro foram discípulos de João Batista, razão pela qual o Evangelho nos traz esse testemunho de João Batista voltado para Jesus. E aqui uma expressão que supõe da nossa parte uma explicação. Na voz de João Batista, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido irmão, querida irmã, são expressões na Sagrada Escritura, expressões muito presentes na nossa liturgia cristã, inclusive em cada missa que celebramos,
Nós repetimos esta palavra de São João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando apresentamos o Santíssimo Sacramento, Jesus no Santíssimo Sacramento para a comunhão dos fiéis. Agora, como entender essa expressão? Primeiro, temos que lembrar o contexto em que Jesus viveu a sua missão. Jesus, ele é membro do povo do Antigo Testamento, membro de Israel, e a religião dos judeus, a religião judaica à época de Jesus, ela era celebrada em dois lugares importantes. Haviam dois tipos de culto, além do culto familiar, né? Então, primeiro, o culto na sinagoga, que era o culto da palavra. Ali se reuniam aos sábados para ler um texto da lei, para rezar o salmo, para ler um texto da profecia e para refletir sobre as promessas do Senhor. Então, uma casa de oração. E tinham também um outro tipo de culto que acontecia em Jerusalém, no templo. O judaísmo da época de Jesus era uma religião de sacrifícios. Porque um dia, nos lembra lá o livro do Gênesis, Deus aceitou que Abraão oferecesse em sacrifício um animal no lugar do seu filho Isaque. Então o povo de Israel, naquela consciência de que o pecado leva à morte, passou a também celebrar esses sacrifícios, chamados sacrifícios expiatórios. Nas grandes festas, iam a Jerusalém, no templo, e ali ofereciam sacrifícios expiatórios. Os ricos levavam touros, os de classe média cabritos, cordeiros, os pobres, como José e Maria, ofereciam pombinhas ou rolinhas. Mas era uma religião de sacrifícios. Lá no livro do Êxodo, fala da saída do povo do Antigo Testamento e lembra que antes de partirem para o deserto e para a grande travessia, eles ofereceram um sacrifício de um cordeiro sem mancha. Se alimentaram daquele cordeiro, famílias e também os seus convidados. Esta imagem do cordeiro sem mancha, ela é celebrada no cristianismo para poder refletir sobre a missão de Jesus. Que não tendo pecado, não tendo culpa, foi condenado e abraçou a cruz. Assim como um cordeiro caminha inocentemente até o matadouro, Jesus aceitou morrer na cruz para o perdão dos pecados da humanidade toda. Por isso, São João Batista fala de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele não teve pecado, ele não teve culpa, mas amou-nos até a morte e morte de cruz. Ele deu a vida por nós. Ele se ofereceu num sacrifício único e definitivo para a salvação da humanidade. É por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós cristãos não temos sacrifícios. Não oferecemos sacrifícios, mas fazemos memória ao sacrifício único e definitivo de Jesus na cruz, para o perdão dos nossos pecados e da humanidade toda. É por isso que ousamos dizer que Jesus aceitou morrer no nosso lugar, que ele morreu no nosso lugar, que ele morreu no lugar da humanidade pecadora. Unimos nossa voz à de São João Batista para proclamar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é a partir desta mentalidade da religião judaica primitiva, celebrada no templo, é que nós vamos entender o sentido do sacrifício de Jesus na cruz para o perdão dos nossos pecados. Ele não apenas passou pelo mundo fazendo bem, curando os enfermos, cuidando, dedicando-se todo inteiro
para a vida, a felicidade, a salvação das pessoas, para congregar a todos numa só família. Mas Ele nos amou até a morte e morte de cruz. Ele deu a vida por nós, para a nossa vida e salvação. Então vamos hoje, com muita convicção, como fazemos na Semana Santa, quando vamos rezar, né, a oração da Via Sacra, vamos repetir, né, aquela expressão bonita, né? Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Na cruz, Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu num sacrifício único e definitivo para a minha, para a sua salvação, para a salvação de toda a humanidade pecadora. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São João Batista, que Ele nos abençoe e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus contatos, com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser.